Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou o Felipe Barbosa, esse escritor apaixonado por fantasia que muito constantemente fala de horror em filmes, séries e livros. E quando a gente pode juntar tudo isso numa coisa só, a gente fica feliz pra caramba. Mesmo que às vezes o filme não seja tão bom, né? Se você não conhece o meu canal, gente, você tá conhecendo ele agora. Esse aqui é um quadro chamado História Completa, onde eu pego um personagem ou mais de um personagem, ou então um acontecimento de um filme ou série que quase sempre é baseado num livro, e eu conto numa ordem cronológica tudo que é importante saber sobre ele, todas as informações que nós temos para compreender aquela história a fundo, né? O bom desse vídeo específico aqui é que ele vai acabar servindo como um 2 em 1, porque para quem já assistiu o filme Os Órfãos e não entendeu o final, ele vai acabar servindo como um final explicado, porque entender o final desse filme aqui consiste exatamente em entender a história completa dos irmãos da mansão Bly e o que eles representam ali nessa história. E tem muita gente aí na internet falando que o final do filme é simplesmente que a protagonista era louca, e não, gente, a explicação é bem mais complexa, bem mais profunda e tem um sentido bem diferente que esse aí. Se você não assistiu ao filme Os Órfãos, eu não acho que vai ser um problema você assistir esse vídeo aqui antes de ver o filme. Sim, você vai pegar um monte de spoilers, inclusive sobre o final, mas eu sou da opinião de que existem alguns filmes e até livros que às vezes é melhor você assistir ou ler já sabendo do spoiler para evitar uma frustração muito grande. E eu acho que Os Órfãos é um desses filmes. Eu ouso dizer até que A Volta do Parafuso, que é o livro no qual o filme foi baseado, é um desses livros também que é melhor você ler já sabendo dos spoilers, porque embora o livro seja muito bom, diferente do filme, né? Ele é um livro que eu já li sabendo o que acontecia no final, quando eu li, e isso foi uma ótima experiência, porque aí eu consegui me despreocupar com qual seria o final da história e entender que o importante ali estava na mensagem que estava sendo passada nas entrelinhas da história. Mas, como eu disse, essa é a minha opinião. Se você discorda e acha que receber spoilers é inadmissível, fecha então esse vídeo, porque vai ter spoilers do filme e do livro. Mas antes disso, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Bora lá então! A história dos irmãos Miles e Flora, ela tem poucos detalhes em relação ao passado deles e ela é ambígua em certos pontos, tanto no livro quanto nos vários filmes que já foram adaptados da obra. Os dois irmãos nasceram em berço de ouro, numa família extremamente rica, mas nunca tiveram muito contato com os pais, já que eles foram criados por babás e empregadas desde o início das suas vidas. Na história original, a diferença da idade dos dois irmãos era de apenas 2 anos de idade, né? Sendo que quando a protagonista da história chega ali para ser a nova babá, barra professora, barra governanta da casa, né? O Miles tem 10 anos de idade e a Flora tem 8. Não se sabe exatamente qual idade eles tinham quando os pais faleceram, né? Mas sabe-se que eles eram bem novos e que os pais faleceram numa viagem que eles estavam fazendo para a Índia. Desde então, os dois irmãos foram deixados aos cuidados de um tio, que era um parente próximo da família. Só que esse tio, ele não tinha interesse nenhum em cuidar dos meninos. E como ele tinha muito dinheiro, ele contratou empregados, babás e professoras durante toda a infância deles, para que ele nunca tivesse que ver essas crianças. O tio mandou então os dois para morarem na mansão Bly, uma mansão isolada da cidade, e lá eles iam ter todo o conforto e regalia, vivendo sozinhos com empregados e sempre uma governanta para cuidar da educação e necessidade dos dois. O Miles, depois dos 9 anos de idade, foi mandado para uma escola para ter a sua educação numa instituição respeitada. Só que a Flora, ela não ia ser mandada até uma escola como ele foi, nem mesmo quando ela ficasse mais velha. Sobre isso aqui, é importante ressaltar que, embora o filme de 2020 tenha adaptado a história para acontecer nos anos 90, a história original do livro se passa em 1898. Ou seja, na visão de um homem rico de 1898, o garoto da família ia sim ser levado para estudar fora e a menina seria educada para ser uma moça de família dentro da mansão. A questão é
que por todas essas circunstâncias e na falta de uma figura paterna e materna na qual eles pudessem se basear, o Miles acabou tendo como referência masculina para ele o Peter Quint, que era um empregado que trabalhou ali na casa por muitos anos, até a morte desse empregado, e a Flora acabou tendo como referência para ela a Miss Jessel, que era a governanta anterior no filme, a professora anterior que cuidava dela. No filme ainda foi dado destaque para o fato de que a Flora tinha uma boa relação com a Miss Jessel, mas que isso foi quebrado depois que ela sentiu que a Miss Jessel abandonou ela, porque a Miss Jessel sumiu sem explicação. Já o Miles, mesmo depois do Quint ter morrido, ele continuava quase que idolatrando o cara como se ele fosse uma figura paterna para ele. Por que é necessário entender isso para compreender o filme de 2020? O primeiro ponto aqui, gente, é o título do filme e do livro. Vamos entender então o título do livro primeiro, que é The Turn of the Screw. A tradução literal desse título, como A Volta do Parafuso, é uma tradução horrível, porque não faz sentido nenhum, porque não existe parafuso na história, né, gente? Acontece que o título original, The Turn of the Screw, é uma expressão em inglês que naquela época, lá em 1890, significava algo tipo assim: como que a expressão a gota d'água significa pra gente aqui no Brasil? Ou seja, a última gota, né? Um último acontecimento necessário, um fator decisivo para fazer alguma coisa acontecer ou mudar de uma forma brusca. No livro, nós temos a protagonista, que é essa governanta que vai cuidar dos meninos, que vinha de uma família conservadora bem religiosa, que se muda então para a mansão Bly. E ela conhece o tio dos órfãos, que é o responsável por eles, que está contratando ela. E a grande razão pela qual ela acaba aceitando esse emprego é porque ela fica com um crush imenso no tio dos meninos. Ela acha o cara muito bonitão, fica seduzida por ele. Quando você observa as entrelinhas, você compreende que tudo que a personagem no livro passa é fruto de uma repressão sexual. Por ela ter vindo de uma família religiosa e por ela viver no século XIX, sexo é algo sobre o qual não se falava, né? Principalmente entre mulheres. Então, ela nunca falou sobre, nunca teve nenhuma experiência sexual, mas ela sente essa incrível atração pelo tio dos meninos no momento em que ela chega na casa. E aí ela decide que ela precisa ser a governanta perfeita. E o trabalho dela com aquelas crianças precisa ser impecável, mas tudo por um único motivo, porque ela precisa impressionar o tio dos meninos. A princípio, ela ia cuidar mais da Flora, né, porque o Miles estava estudando no internato, até que o Miles é expulso desse internato e mandado para casa, porque ele estaria apresentando um comportamento inadequado na escola e influenciando os outros garotos negativamente. Isso nunca é explicado no livro, não é igual no filme, que eles dizem que o Miles agrediu um garoto. Se você prestar atenção nas entrelinhas do livro e perceber como o livro aborda essa questão da influência que o teor sexual das circunstâncias ali teve nas crianças, você pode ser levado a entender que o que o Miles estava fazendo na escola era ensinar para os outros alunos alguma coisa de teor sexual. Só que no filme de 2020, a gente vê que isso foi retratado na forma como o Miles tem um complexo sexual não resolvido, quando a gente enxerga nele quase que um fetiche com a babá. Que inclusive foi por isso que o filme decidiu envelhecer o personagem, né, que na história original tinha somente 10 anos. Mas enfim, numa realidade em 1898, onde não se falava sobre sexo, de onde é que essa criança teria adquirido essas ideias de cunho sexual? No livro, enquanto a governanta, que caso não tenha ficado claro, gente, a governanta aqui é a Kate, tá, do filme de 2020, é só porque no livro ela não chama Kate, tá? Enfim, mas a Kate do livro, né, ela começa a ser assombrada pelos espíritos do Peter Quint, que era aquele empregado que cuidou do Miles que eu falei, e da Miss Jessel, né, que é a ex-governanta barra professora. E aí, uma empregada que trabalha na casa logo conta pra ela que esse Peter Quint e a Miss Jessel, eles aparentemente tinham um relacionamento e que eles eram duas pessoas extremamente libertas, que eles usavam a casa como se fosse deles, como eles bem quisessem, e que eles faziam as coisas à luz do dia. A empregada conta essas coisas com uma vergonha do caramba, sem dar detalhe nenhum. Então, assim, o que fica claro é simplesmente que eles faziam putaria pela casa. Agora, a que nível era essa putaria fica pra interpretação
interpretação do leitor. Agora, tem uma coisa que você consegue sentir nas entrelinhas desse livro, que é que o tal do Peter Quint, e talvez até mesmo junto com a Miss Jessel, a gente não sabe, né, abusou daquelas crianças. Fica muito gritante pra gente que o comportamento do Miles e da Flora, mas principalmente do Miles, é relacionado com o fato de que eles sofreram abuso sexual por parte desses adultos. A grande questão do livro é que isso, refletido na mente reprimida ali da protagonista, assombra ela como um bicho de 7 cabeças, porque ela precisa provar pro tio das crianças, esse príncipe aí por quem ela tá apaixonada, que ela é uma mulher digna que tá criando os sobrinhos dele de forma perfeita. Então, no livro, isso é mostrado através do desespero que ela sente com as assombrações do Quint e da Miss Jessel, e aí ela vai ficando cada vez mais louca, cada vez mais perturbada e começa a tentar forçar as crianças a verem esses fantasmas, porque ela acha que as crianças estão vendo os fantasmas, mas estão mentindo que não veem. E ela é tão insistente com elas em tentar fazer a Flora se libertar do espírito da Miss Jessel e o Miles se libertar do espírito do Quint, que o livro termina com ela causando a morte do Miles. E aí, gente, o livro termina assim, com o Miles morto. Você pode entender que existiam mesmo os fantasmas ali na casa e que eles deixaram a governanta louca e desesperada, ou você pode entender que o fato da governanta ter vindo de uma família religiosa que reprimia ela sexualmente e que de repente ela foi jogada nesse ambiente onde crianças foram abusadas sexualmente, onde um casal de empregados que morreu ali tinha sujado a casa, sabe, com vários atos obscenos, e onde ela ainda sentia uma atração sexual pelo patrão dela. Tudo isso foi a gota d'água para que ela deixasse a repressão sexual que ela vivia se transformar em loucura. Tudo isso fez com que ela ficasse histérica. E essa palavra histeria é extremamente importante aqui. A histeria feminina é um dos temas mais abordados pelo Henry James nas obras literárias dele. E entender isso é extremamente importante para compreender o que está sendo dito pelo filme de 2020, que não tem a mesma mensagem do livro original. Para começo de conversa, a mudança no título em inglês já é importante, onde The Turn of the Screw se tornou apenas The Turning, né? E The Turning poderia ser traduzido como a virada, mas ali tá mais no sentido de o processo de virada, né? O processo de transformação. Porque a mensagem nesse filme tá bem mais centrada nas razões que levam a protagonista em ser levada de um ponto a outro, né? E de como que isso acontece. Ali no filme, a Kate é uma mulher bem mais resolvida do que a protagonista perturbada lá do século XIX, né? Ela é uma mulher dos anos 90, mais especificamente do ano de 1994, que tem uma carreira, ainda no início, sim, mas ela tem uma carreira, ela ganha a vida como professora e ela não é motivada a aceitar o emprego de cuidar dos órfãos por uma paixão que ela tem pelo tio deles. Inclusive, intencionalmente, o filme exclui o personagem do tio da história, mas ele traz uma abordagem completamente nova. Ele coloca a mãe da Kate, que é uma mulher que está internada num sanatório porque ela enlouqueceu, então ela passa os seus dias lá fazendo as suas pinturas. E uma coisa que é muito importante a gente perceber é que por mais que a Kate vá se despedir da mãe antes de se mudar para a mansão Bly, ela, ao longo do filme, ignora a mãe dela. O filme dá muito foco pro fato como ela sempre ignora as correspondências que chegam por correio da mãe dela e como ela não faz nem questão de olhar para essas correspondências. Porque, como a mãe dela é louca, né, a Kate não tem paciência para ficar dando atenção para uma mulher que é histérica, né? Então, foca nessa parte de que a mãe dela é, do ponto de vista dela e de todo mundo, nada mais do que uma mulher histérica. Beleza, a Kate mudou então para a mansão Bly e aqueles órfãos estão completamente isolados da realidade, não só porque parece que eles vivem em outra época, mas também porque, como é repetido várias vezes durante o filme, os dois são puro sangue, né? Eles são intencionalmente criados a certa distância aí de pessoas comuns que não têm os mesmos privilégios. Nesse filme, ao contrário do livro, nada leva a gente a entender que essas crianças teriam sido abusadas sexualmente.
ou sofrido algo do tipo, principalmente a Flora. Nada do filme dá alguma pista de que esse abuso teria acontecido com ela. Pelo contrário, a Flora era extremamente super protegida pela empregada e pelo próprio irmão, e isso ainda vai ser importante. Só que o Miles, a gente consegue perceber nele que ele sofreu uma influência, uma incitação aí pelo desejo sexual vinda do Quint, mas não é como se o Quint tivesse abusado dele, é mais como se o Quint tivesse instigado o Miles a se tornar o que ele era, né? Esse cara machão aí, esse predador, alguém que enxerga um tipo específico de mulher como uma presa e se torna um predador sexual. Basta ver o quanto que o Miles tenta dar várias investidas na Kate durante o filme e o quanto que ele olha pra ela da forma mais sexual e creepy possível. E é isso que o Quint, o empregado que cuidou do Miles, representava no filme. Isso é representado no filme pelo símbolo da aranha. As aranhas que aparecem tantas vezes ali relacionadas com o Miles e com o Quint nesse filme, elas são usadas para representar o perigo, a ameaça, o predador. É muito importante a gente ver que, enquanto lá no livro o Quint era um empregado que teve um caso de libertinagem ali com a Miss Jessel e fica indefinido se esse caso era consensual ou não, aí no filme é deixado claro que o Quint não tinha um relacionamento com ela, ele abusava dela, ele tirava fotos dela enquanto ela dormia e ele estuprou ela, assim como ele fez com várias outras mulheres antes dela. Era algo então que ele sempre fez com mulheres que trabalhavam naquela casa. A Kate começa a ficar desesperada porque ela vê tanto o fantasma da Miss Jessel quanto o fantasma do Quint. E o que é que mais deixa ela irritada nesse filme, gente? Aqui, ó. O que mais deixa ela estressada é que ela enxerga esse comportamento de predador, de homem escroto, vindo do Miles. Ela confronta o Miles, ela bate de frente com o menino, só que o tempo todo a empregada bota ela no lugar dela. Ela fala pra Kate que a Kate não deve questionar, não deve enfrentar o menino, porque ele é nascido em berço de ouro, então a Kate deve aceitar a posição dela e ficar calada. E por fim, antes da gente ir pro tão complexo final que deixa a gente encucado, é importante notar que a Kate tem uma tatuagem na nuca. Uma tatuagem que o Miles diz pra ela que o Quint acha muito sexy. É a tatuagem de um Ouroboros. O Ouroboros é um símbolo místico que representa um ciclo eterno. É a imagem da cobra comendo o próprio rabo, dando a entender um ciclo sem fim que se repete sem nunca terminar. No final, a Kate recebe um envelope e aí tem algumas obras de arte da mãe dela que são papéis esfumaçados de preto, né, meio queimados, com os furos, sem sentido algum. E a empregada olha para aquilo e fala: vamos torcer para que a loucura da sua mãe não seja hereditária, né? Isso faz com que a partir dali a Kate tenha uma visão. Tudo que acontece a partir desse momento é uma visão da Kate. Ela percebe então que os fantasmas da casa são mesmo reais e ela foge da casa, botando a Flora e o Miles dentro do carro e fugindo ali da casa, né? Tanto satisfeita porque ela não estava ficando louca no fim das contas e porque ela conseguiu salvar as crianças e principalmente salvar o Miles, que estava sendo completamente influenciado pelo Quint. Ela conseguiu impedir que o Miles se tornasse o que o Quint era. Só que isso era aquilo que ela desejava que tivesse acontecido. Logo ela volta para a realidade e ela se dá conta de que nada daquilo aconteceu. E ela tá lá de volta na cena com a empregada falando que a loucura da mãe dela podia ser hereditária. A Kate sai dali e vai confrontar os meninos, o Miles e a Flora, e eles estão numa sala onde tem espalhadas ali algumas das fotos que o Quint tirou no passado de mulheres jovens que trabalharam no passado ali na casa. E a Kate confronta os dois irmãos, tentando fazer eles admitirem que eles viram o espírito do Quint. Ela tenta pedir a ajuda da Flora, ela tenta fazer com que a Flora admita, porque na Flora ela confia, no Miles não. Até então que a Kate acaba por acidente quebrando a boneca de porcelana da Flora. A Flora fica extremamente com raiva e os dois órfãos deixam a Kate sozinha ali. A Kate fica extremamente perturbada e acaba tendo uma outra visão. E nessa visão ela vê a mãe dela de costas pintando algo dentro da piscina vazia onde ela ficava lá no sanatório. E o filme termina com a mãe dela se virando e a Kate vendo algo que espanta ela profundamente. Embora não seja mostrado pra gente o que a Kate viu, o filme deixa muito a entender pra gente que o que a Kate viu no rosto da mãe quando ela olhou foi ela mesma, ela se viu no lugar da mãe. E aí, com essa conclusão, existe uma primeira interpretação sobre o filme que é bem rasa, que seria o quê? Ah, a Kate era louca, ela herdou essa loucura da mãe, era um ciclo inevitável do qual ela não podia escapar, porque é hereditário, né? Então, tudo que aconteceu no filme era alucinação da cabeça dela.
Mas, gente, o que a diretora do filme, a Floria Sigismond, disse sobre o filme ser uma crítica à masculinidade tóxica, sim, ela disse isso numa entrevista, né? E todas as abordagens em relação à violência de gênero que ela coloca nesse filme não fariam sentido nenhum se o final fosse simplesmente esse, que ela é louca, né? Até porque tem algumas pistas que a diretora colocou no filme pra gente ver que essa não era a interpretação correta. Existem momentos em que o filme mostra pra gente coisas que não estão acontecendo do ponto de vista da Kate. Por exemplo, o exemplo mais claro, depois que a Kate deixa a sala de costura em uma cena, tem um manequim que vira o rosto sozinho, e nenhum personagem tá lá pra ver isso acontecer. Quem vê é só o público. Isso mostra pra gente que existia sim uma presença sobrenatural naquela casa. Não era tudo imaginação da Kate. Então, a outra interpretação que eu acho que faz muito mais sentido é: a Kate não imaginou tudo. A Kate realmente foi vítima das assombrações desse espírito que habita aquela casa, que é o fantasma de um homem abusivo que abusou de várias mulheres naquela casa e que agora que ele morreu, ele queria passar o seu manto, sabe? O seu papel pro Miles. O espírito do Quint queria que o Miles se tornasse o novo predador, que continuaria a abusar de mulheres jovens que fossem trabalhar ali nesse ciclo infindável de abusos que nunca terminaria. Só que a Kate tentou escapar disso. A Kate tentou fugir, ela tentou confrontar o Miles, ela tentou salvar o Miles, na verdade. E aí, o Quint e todos ao redor dela fazem o que é esperado de se fazer aí naquela crítica, com uma mulher que fala demais, que atrapalha demais, que é o quê? Fazer ela se passar por histérica, né? O filme tá mirando bem naquela crítica de histeria feminina, de dizer que uma mulher gritando que algo aconteceu, uma mulher acusando um homem de ter feito alguma coisa, é uma mulher louca. E é aí que a Kate percebe que estava acontecendo com ela a mesma coisa que aconteceu com a mãe dela. Na cena final ali, quando Miles e a Flora ignoram ela e rejeitam ela, ela percebe que o destino dela é acabar igual a mãe. A mãe dela, que ela mesma e todos os outros ignoravam porque era histérica, né? Porque era louca. Agora ela tá se vendo no papel da mãe. O filme deixa claro que na visão ali da sociedade, mostrada principalmente do ponto de vista da empregada, que fala bastante, existem dois tipos de pessoa: os de sangue puro, nascidos em berço de ouro, e a ralé, né? Os empregados, os serviçais. E bom, tanto na classe do sangue puro, como no exemplo do Miles, quanto dos empregados, como o Quint, os homens são sempre a mesma coisa, eles são predadores. Não porque eles nascem predadores, mas porque um homem sempre ensina o homem mais novo a ser um predador, assim como Quint ensinou o Miles. Já em relação às mulheres, existe ali na visão da sociedade tipos diferentes de mulher. Existem mulheres como a Kate, como a Miss Jessel e como todas as outras jovens que foram abusadas naquela casa, que são vistas como presas. Essas são as mulheres que, se questionarem o seu papel, elas vão ser tratadas como histéricas. Já o outro tipo de mulher está retratado na Flora, a menininha nascida em berço de ouro, rica, puro sangue, né, que precisa ser protegida. É por isso que a Flora demonstra um pavor tão grande quando a Kate tenta tirar ela da casa, quando ela vê que ela vai sair do portão, porque ela foi ensinada e convencida que ela não pode sair dali, porque se ela sair, ela vai se machucar no mundo lá fora, porque o mundo lá fora é perigoso, ela tem que ficar dentro de casa e ser protegida. Ela é frágil como uma boneca de porcelana. Só que, assim como a boneca de porcelana dela quebrou na última cena, a Kate quase conseguiu quebrar a inocência dela, tentando obrigar a menina a enxergar a verdade. E na última cena do filme, quando ela sai de mãos dadas com o Miles, ela pergunta pro Miles: eu vou ficar louca também? E ele responde: eu não sei, Flora, eu não sei. Porque se essa inocência quebrada dela resultar nela começar a questionar ou a enfrentar ele, ela vai ser taxada como louca também. Então, no final do filme, a gente não sabe o que aconteceu com a Kate. A gente só sabe o que aconteceu dentro da cabeça dela, que é o quê? Lá dentro, a gente sabe que ela conseguiu enxergar que ela estava vivendo a mesma coisa que a mãe dela vive, ser tratada como histérica, né? Agora, se depois disso ela foi levada para um hospício, se ela fugiu dali e foi se tratar com um psiquiatra, se ela morreu, a gente não sabe, o filme não conta. Mas o que dá a entender é que ser tratada como histérica vai acabar realmente fazendo
com ela o que fez com a mãe dela, que é desenvolver de fato um distúrbio mental. Bom, gente, eu fiz muita pesquisa para fazer esse vídeo, eu sei que ele ficou enorme, mas eu queria entregar uma coisa completa, uma explicação que fizesse sentido. E se você reassistir esse filme com esse pensamento, você vai ver que se conecta muito com as pistas que a diretora deixou, com os simbolismos do filme e com os discursos que ela deu em entrevistas, dizendo que é um filme para criticar a masculinidade tóxica e onde ela queria uma redenção para Kate. Eu gostaria de finalizar deixando claro que, infelizmente, por mais que eu ache toda essa simbologia, toda essa explicação do final algo genial, eu não acho que o filme soube contar essa história. E não é um filme que eu consideraria bom. Mas eu quero saber de vocês, né? Me contem aí se vocês viram um filme, se leram um livro, né? O que vocês acham, quais são as suas opiniões. Eu quero muito saber. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!